Nós não vamos falar sobre quais são os aspectos de Jesus ter olhado para Pedro, um apóstolo, e ter falado, sai Satanás. Não é disso que nós vamos falar. Mas Pedro estava sobre uma incitação maligna, propondo uma coisa que nós também queremos. Nós também queremos cuidar do nosso próprio nariz e se dar bem. Porque o enredo é que os discípulos viraram para Jesus e falaram, Senhor, tem compaixão do Senhor, não se expõe demais, que é isso, negócio de sofrer, não vamos para lá não, vamos para um caminho melhor, tranquilo, suave. E foi nisso que o Senhor o repreendeu. Quando nós olhamos a Páscoa, em Êxodo 12, nós vemos que a Páscoa de Êxodo 12, ela é só um reflexo do que tinha acontecido em Gênesis. Em Gênesis 3, o homem peca, ele come do fruto da árvore que o Senhor disse que não era para comer. Ele ofende o Senhor, desobedece a ordem. E então, é a primeira vez na Bíblia que uma cobertura é feita. Foi feita pelo homem. Não é a mesma palavra de Páscoa, mas é o mesmo sentido. O homem cose folhas e faz um cinto para cobrir, pôr por cima da sua vergonha. Então é a primeira vez que essa ideia de cobrir algo aparece na Bíblia. É o homem pegando folhas e cobrindo-se da sua vergonha. Coisa que nós fazemos até hoje. Pecadores que somos, descendentes de Adão, erramos, falhamos e nos distraímos com alguma coisa. Colocamos tipo folhas por cima do nosso erro, do nosso pecado e nos escondemos. Talvez seja o caso de você hoje. Com consciência culpada, distante do Senhor, lidando com as suas angústias e lutas, você prefere se esconder em alguma coisa. Trabalho, dinheiro, medo, bebida, droga, é um monte de coisa que são as folhas dessa época, da qual nós cobrimos a nossa vergonha e nos escondemos. Somos assim ainda. Então o Senhor chega na viração do dia, você conhece o texto, chama eles para um bate-papo, conversa com eles, e então, de novo, a segunda vez que aparece essa ideia de cobrir sobre. Então o Senhor mata um animal, faz vestimentas de pele e cobre o homem. Então é a primeira vez que aparece um sacrifício sendo feito para cobrir agora o ser humano. E é muito interessante esse texto, não sei se você já estudou com calma, vale a pena. Então, enquanto o homem faz um cinto, uma pequena vestimenta, incapaz de protegê-lo todo, o termo que depois Moisés usa para dizer que o Senhor cobriu o homem é mais parecido com uma túnica. Então, cobre o homem o corpo todo. Então, essa é a primeira vez que nós olhamos a mensagem pressuposta da Páscoa sobre a história. É o Senhor colocando sobre o ser humano uma pele de um animal que derramou o seu sangue para cobrir a vergonha do pecado. Então a história de Gênesis continua. Então nós temos Abraão, temos Isaac, temos Jacó. Jacó sobe ao Egito. Nós temos a história do povo crescendo no Egito, e aí agora chorando profundamente, uma dor horrível da escravidão, e o Senhor envia um libertador, Moisés. Então na primeira cena, onde essa imagem ainda prematura da Páscoa aparece, o homem estava em profunda agonia, e ele precisava de um socorro, e o Senhor fez a cobertura. Agora o povo de Israel, ainda poucas pessoas perto do que se tornariam futuramente como nação, está em profunda agonia. E o Senhor diz, fala para eles matarem o animal, pegarem o sangue, passar sobre a porta, para que o anjo destruidor, quando ele passar por cima, ele não mate o primogênito dessa casa. Então a história se repete, o povo em profunda agonia, clama ao Senhor, um animal é morto, o sangue é passado para que o anjo destruidor, ao passar, passasse por cima. Tipo, cobrisse aquela casa com sangue. E Êxodo é assim.
Então nós seguimos a história bíblica, e quando nós olhamos a história de Israel, somente nos períodos de cativeiro do povo de Israel, nós não temos muita noção do que eles fizeram com a Páscoa, como comemoraram a Páscoa. Mas é possível que, mesmo numa situação caseira pequena, eles lembravam deste dia. Não há registro nesse período, mas em toda a história nós percebemos o povo de Israel celebrando a Páscoa. Isso é tão interessante, porque nós olhamos Números, Deuteronômio, Josué, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Ezequiel, todos esses textos, em vários períodos da história de Israel, a Páscoa é mencionada. Então eles vão guardando a Páscoa, lembrando desse dia de grande agonia, que o Senhor cobriu eles e os livrou, até o mundo do Novo Testamento. Então a gente chega em Lucas 2:41, e tem a narrativa dizendo: ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então essa tradição foi amarrada em toda a história, de maneira soberana e graciosa, foi tudo amarrado, construído, e chegamos no Novo Testamento. Em João 18:39 diz o seguinte: era costume entre vós, o povo judeu ali da época, que se solte um prisioneiro em ocasião da Páscoa. Queres, pois, que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Então essa história vem vindo, e ninguém consegue decifrar o sentido da palavra de Pilatos. Pilatos está dizendo: era costume dos judeus libertar um prisioneiro, ou era costume do povo de Roma libertar um prisioneiro? Nós não sabemos, mas a imagem é enigmática e maravilhosa. Tem duas pessoas presas, uma delas vai sofrer uma profunda agonia e a outra ser livre. Sobre alguma delas, a condenação vai passar por cima e cair sobre o outro. E nós sabemos a história. A condenação passou por cima de um malfeitor, de um pecador, de um assassino, Barrabás. A condenação passou por cima. Se teve um cara de sorte no Novo Testamento, foi o Barrabás, meu. Ele não tinha chance nenhuma. Talvez a única chance dele era dele sobreviver até a Páscoa e chegar lá na frente e o outro cara ser pior que ele. Era a única chance dele. Você já pensou nisso? E a pessoa que ladeou com ele era perfeito. Talvez Barrabás, se soubesse da história de quem Jesus foi, que nós não sabemos quanto tempo ele ficou encarcerado, o quanto ele ouviu sobre os milagres de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, mas vamos imaginar que ele ouviu alguma coisa, e aí ele aqui de um lado, o Pilatos aqui, e o Jesus do outro, ele falou: deu ruim, perdi, esse negócio vai passar sobre ele, e essa condenação vai pegar em mim. Mas o soberano Senhor tinha outros planos. O plano do soberano Senhor era a condenação passar por cima de Barrabás e cair sobre o Filho de Deus. E então o Barrabás é livre. Quando nós olhamos tudo isso, percebemos a graça do Senhor em amarrar toda a história na história da Páscoa. No Éden, um animal é morto, seu sangue é derramado e cobriu-se o homem. No Êxodo, os israelitas em profunda agonia, um animal é morto, o sangue é passado sobre as umbrais da porta e o anjo passa por cima. Na história do Novo Testamento, a condenação passa por cima. E quando nós chegamos no Apocalipse, esse dia que nós, como cantamos, almejamos receber, ou estar, ou encontrar, ou que ele seja breve, o Cordeiro de Deus está no trono soberano. Essa imagem, esse nome, esse termo de Cordeiro de Deus, não foi cunhado no Novo Testamento por João Batista, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Esse termo não foi cunhado na história de Israel, que matava um cordeiro lembrando da Páscoa. Não foi cunhado na Páscoa, quando um cordeiro foi morto e passado sobre o umbral. Esse cordeiro foi cunhado na eternidade, porque ele é o próprio Deus, que estava lá no Gênesis, já perdoando o pecado de toda a humanidade, dizendo para a mulher: o seu descendente esmagará a cabeça do inimigo. Esse cordeiro aparece agora no Apocalipse, em 22:14, diz assim: bem-aventurado, feliz, é aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu vi um teólogo fazendo um comentário, a Ana vai gostar disso, que a Ana gosta desses negocinhos. Eu sei, eu conheço. Que a vida humana é entre árvores. Gostei disso. É a imagem do Gênesis, aparece em toda a história bíblica. É a minha e a sua história entre árvores. Ele diz que no Gênesis o homem estava entre a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Ele opta pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor protege a árvore da vida para que o homem não viva eternamente naquela condição de culpa. Mata um animal e o cobre. E a vida segue. Quando nós chegamos nesse texto de Apocalipse, nós nunca mais temos menção da árvore da vida. Ela só volta agora, em Apocalipse, dizendo que as suas folhas são a cura para as nações. Então nós até hoje vivemos entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, da qual aqueles que confiam no Senhor hão de comer das suas folhas e serem curados para sempre. Nós podemos aplicar isso à minha vida e à sua vida hoje. Nós estamos hoje entre árvores. Você veio na igreja, no culto de Páscoa, que bom! Mas as duas árvores estão diante de você. Você precisa optar qual árvore você vai comer. E isso tem a ver com postura de vida, com uma decisão genuína. Senhor, eu quero essa árvore da vida. Há um preço, há uma dor, há um sofrimento, mas é esses que estão nesse caminho. A condenação passa por cima, porque eles estão revestidos do sangue do Cordeiro. A história da Páscoa é o plano superior de Deus, que não parou nem quando nós erramos, lá no Jardim do Éden, e não para nem quando você erra no seu dia a dia, não para nem agora se você se distrair ou dormir nesse sermão, ele não para, soberano, tem a ver com isso. Jesus, ao derramar o seu sangue naquela cruz, ele cumpre tudo aquilo que todas as outras imagens de Páscoa não conseguiu fazer. A vergonha é coberta pelo sangue de Cristo, diz Efésios 2:13. Fostes aproximados por esse sangue. Aquilo que aconteceu no Éden, do afastamento do homem de Deus e do jardim, em Jesus Cristo, Efésios 2:13, é revertido. O homem que foi distanciado em Cristo Jesus foi aproximado. Os que creem são por esse sangue marcados. Apocalipse 1:5 diz que esse sangue do Cordeiro perfeito nos libertou. O antes prisioneiro pelos pecados, eu e você, Efésios 2:1, foram libertos para vivermos no reino do seu Filho. Nenhum animal que foi morto em toda a história, de Gênesis até o Novo Testamento, nenhum animal que foi sacrificado para que o seu sangue seja aspergido ou sobre o altar, ou sobre o povo, ou passado nos umbrais da porta, nenhum desses animais ressuscitou, mas o Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia, provando que ele tinha um plano superior a apenas entregar-se, morrer como mártir, e muitos morreram, até em nome de Jesus, ou em nome de Alá, o nome lá sai lá do quem, mas ressuscitar, só um, o nosso Senhor, o Cordeiro perfeito, ele ressuscitou, e isso muda toda a história. Então, quando você pensar na história bíblica, eu estou encantado, né? Quando eu fui para o seminário, saí daqui e fui para o seminário, a temática maior do seminário chamava-se Teologia Sistemática,
que era todas as teologias divididas em assuntos. Eu estudei isso. Mas hoje, eu estou encantado, porque hoje fala-se muito mais de teologia bíblica, de olhar toda a história como um quadro panorâmico. Eu estou encantado com esse negócio. Estou estudando tudo de novo. Então, eu queria deixar algumas letrinhas para você gravar a história soberana para sempre. Antes, imagina uma imagem, eu não sei se eu acho que eu não sei se eu pus essa imagem aí na tela, que tem uma cruz no meio, CI e C. Essas letrinhas, eu acho que é o slide 8, sei lá, para frente. Essa aí, está vendo ela? Muito bem. Ali no fundo a ideia era uma imagem da crucificação. Não dá para ver. Mas com essas 4 letrinhas aí você entende toda a história do Antigo e do Novo Testamento. Antes de Cristo nós temos o primeiro C, criação. E o primeiro I, Israel. A história bíblica antes de Cristo é CI, criação e Israel. Depois de Cristo, IC, igreja e consumação. Mas o centro de toda a história é a história soberana. A história do soberano Deus, que em Cristo Jesus restaurou toda a humanidade. Eu e você. Então toda a história antes de Cristo, o CI, aponta para a cruz. Então o sacrifício no Gênesis aponta para a cruz, o Êxodo aponta para a cruz, todas as festas apontam para a cruz. E depois da cruz, toda a história aponta para a cruz de novo. A igreja fala da cruz e a consumação fala da volta daquele que morreu na cruz. Na história humana, Deus tinha uma história soberana. O nosso Deus soberano pode mudar a sua história. O seu fracasso não é definitivo. Os seus pecados não são poderosos o suficiente para ultrapassar o sangue do Cordeiro que por cima de você pode estar. Lemos no Novo Testamento, Lucas 2,9. Ele lhe respondeu: por que me procurais? Não sabeis que de mim cumpria estar na casa de meu pai? Há um termo que nós lemos nesse Mateus 16, 21 a 23, que diz o seguinte: é necessário, diz assim o texto, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Esse é necessário é uma única palavrazinha no grego, dei. Em outros textos do Novo Testamento, ele aparece como me cumpria fazer, importa fazer ou era necessário fazer. Esse termo tem a ver com um plano superior. Nesse texto diz que era necessário ir para Jerusalém. Por que era necessário? Porque ele não estava fugindo, ele não estava se escondendo, ele estava seguindo o plano soberano de Deus. Era necessário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não goste disso, não tem problema. Amanhã eu vou embora. Aí você briga com o pastor da igreja, Ferreira. Tudo bem. Há 1 bilhão de coisas desagradáveis na sua vida que é necessário. Dores, sofrimentos, angústias, mortes, tristeza, alegrias, muitas coisas, bilhões de coisas, que dentro do plano soberano de Deus é necessário. É necessário. Agora, sendo necessário isso, ele está então, por necessidade, propondo a você a escolha de um caminho. Então você precisa escolher se a árvore da vida ou a do conhecimento do bem e do mal, que pode ser traduzida por cuidar da sua própria vida. Você pode ser dono do seu nariz ou deixar ele ser dono da sua vida. É necessário que algumas coisas aconteçam na minha vida e na sua vida, para que o Senhor cumpra o seu plano soberano. O Senhor não é como um gênio da lâmpada, que nós esfregamos de manhã numa oração, fazemos os nossos pedidos e seguimos durante o dia, para que Ele satisfaça a nossa vontade. Ou também não é um gênio da lâmpada, do qual você só se lembra de esfregar na hora de dormir, para então pedir ajuda para o outro dia, que você também não vai se lembrar de falar com Ele. A vida não é sobre mim nem sobre você. A vida é sobre Deus e o seu plano soberano.
Então, quero fazer algumas observações. Jesus, como sacrifício final, ele cobre a multidão do meu e do seu pecado, redimindo no seu sangue. Não há nada que pode ser maior que isso. Ele é ao mesmo tempo o sacrifício justo e o justificador, porque pelo seu sangue justo, ele nos justifica do pecado. Ele é o cumprimento das profecias e a esperança da redenção bendita. Não é a igreja, não é o conforto, não é as coisas que nos cercam, uma esperança de dias melhor. Governo, piada, né? Nenhum governo. É Ele que é a esperança de um futuro certo. Ele é o Cordeiro Pascal, o Rei soberano. E Ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Ser o Cordeiro Pascal soberano na nossa vida. Porque isso não é só uma história, não é só um texto, isso é vivo, muda a vida, muda a história, à medida que você deixa isso acontecer em você. Então, quero fazer algumas aplicações para a gente encerrar. Jesus mostrou aos discípulos e continua mostrando a mim e a você que é necessário que nós façamos a vontade de Deus. Para ele, nesse texto, era necessário ir para Jerusalém, ser preso e ser morto. Talvez, nessa noite, o que é necessário para você é muito simples, mas difícil. É ser morto. Morto para a sua vida, para a sua história, para os seus pecados e ressuscitar para uma vida nova com o Senhor. Simples, mas difícil de fazer. Sofrimentos, rejeições e morte não impedem o plano superior e soberano de Deus em se cumprir em nossas vidas. Rejeições, sofrimentos, dores, morte não emperram o plano de Deus de se cumprir nas nossas vidas. Há um texto no Novo Testamento, quero abrir um parênteses rápido, diz o seguinte: dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões do Senhor. Eu não entendi nada disso. Nada. Falei, que raio de negócio é esse? E fui ver. Um cavalo na charrete, podia ser um cavalo bravo, que quer seguir por onde ele quer. Então ele dava coice, para tentar acertar o que é? O motorista, Ferreira? Da charrete? Como chamam? Charreteiro, não sei. É o quê? O cavaleiro? Mas ele não está no cavalo, ele está na charrete. O charreteiro, vai de charreteiro. Carroceiro, é isso, é claro que é. O carroceiro, óbvio, gente. Isso, pronto, aí, os meninos aqui sabem, vocês não sabem nada também, hein? Obrigado. Então, o carroceiro quer ser, o cavalo quer acertar o carroceiro. E aí colocava alguns pinos, algumas coisas debaixo do assento dos pés ali do carroceiro, para que o cavalo se machucasse. Então, o Senhor soberano, querendo guiar a nossa história e a gente dar coice, é uma dura coisa, porque a gente vai se machucar. Então, agora eu vou ler de novo a frase. Sofrimentos, rejeições e morte não impedem o Senhor de cumprir o seu plano na nossa vida. E dura coisa é lutar contra os planos do Senhor. Vai se machucar. Não faça isso. Ele nem quer isso. E por último, nós precisamos cuidar do nosso coração e do falso ensino que a vida que nos foi dada é para ser vivida para nós, para os nossos prazeres. Nós talvez ouvimos constantemente a voz do maligno dizendo: ei, tenha compaixão de você, você merece um relax, você merece algo novo, melhor, mais tranquilo, suave. Não precisa disso. Não se esforce tanto contra o seu pecado, não se esforce tanto contra uma vida justa. Relax, segue a vida. Cuidado com isso. Isso tem destruído muitas pessoas. É uma incitação maligna que pode acabar com a nossa vida. Então, quero finalizar dizendo: a Páscoa é uma ação soberana, que começou desde o dia que o Senhor planejou isso na eternidade. Passou pelo jardim do Éden, pelo Êxodo,
para a história de todo o Antigo Testamento. Chegou ao Novo Testamento no seu ápice maravilhoso, na pessoa de Cristo Jesus. E qual é o desafio para mim e para você? Viver o poder desse soberano, sendo submisso a Ele. Esse é o desafio.